Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiane Reis e esse é o canal Conversa de Mulher. E hoje eu quero conversar um pouco com você sobre o perdão. Perdão é uma palavra tão pequena, uma palavra que muitas pessoas gostam de ouvir, é uma palavra também que muitas pessoas não gostam de falar, porque não é fácil, mas o perdão, ele precisa estar diretamente ligado à nossa vida. Mas o que o dicionário diz para nós, Fabiane, que é o perdão? Perdoar significa redimir alguém de algum pecado. Perdoar significa apagar aquilo de errado que uma pessoa fez com você. Então, quando nós falamos sobre isso, não é uma coisa muito fácil de se fazer. Não é muito fácil perdoar. Mas nós passamos pela vida de muitas pessoas. Muitas pessoas também passam pela nossa vida. E essa passagem, ela pode fazer com que nós, de alguma maneira, venhamos machucar alguém, ferir alguém. E pode acontecer também de alguém nos ferir, seja por uma palavra, seja por alguma coisa que nós fazemos, enfim. Nessa passagem, nós ferimos e nós somos feridos. E onde que isso acontece com mais frequência? Quando nós falamos sobre a questão de ferir e ser ferido. Onde nós temos uma maior convivência, onde nós estamos praticamente todos os dias juntos. E isso pode ser na nossa casa, principalmente, começa isso na nossa família, pode ser no ambiente de trabalho, enfim, no ambiente de escola. Essa questão do machucar e ser machucado é uma constante, porque nós somos pessoas, somos imperfeitos e nós vamos nos chocar de alguma maneira. E quando nós falamos sobre o perdão, quantas vezes nós escutamos pessoas dizendo que tem mágoa do pai, tem mágoa da mãe, tem mágoa do irmão, tem mágoa da irmã, muitas famílias que não se falam mais. Muitos pais que não falam mais com os filhos, muitos filhos que não falam com os pais, muitos irmãos que não falam mais um com o outro. Por quê? Porque em algum momento foram feridos ou feriram e deixaram essa mágoa, deixaram essa ofensa se tornar uma coisa tão grande nas suas vidas que cortaram ligação com o que é mais importante, a família. E quando nós falamos sobre perdão, muitas pessoas falam assim, quando são perguntadas: você perdoa fulano? Você perdoa ciclano? E muitas pessoas falam: não, eu não perdoo, porque só quem perdoa é Deus. Só que essa frase que nós escutamos muito de muitas pessoas é uma frase muito errada. Mas por que, Fabiane? Lá na Bíblia, em Mateus capítulo 6, no versículo 12, Jesus fala conosco, ele nos ensina a fazer uma oração. E nessa oração que ele nos ensina a fazer, ele diz que nós devemos perdoar os nossos devedores. Então, o que acontece? Deus perdoa os nossos pecados e nós devemos perdoar as outras pessoas. E essa palavra perdão, quem usa é Jesus, dizendo que sim, nós precisamos perdoar. Muitas pessoas usam essa frase, não, só quem perdoa é Deus, para não abrir o coração e perdoar de verdade. Mas nós precisamos abrir o nosso coração para o perdão. Existem muitas pessoas que falam, sim, eu perdoei o fulano ou eu perdoei o ciclano. Porém, elas continuam trazendo aquela culpa, ela continua trazendo aquele rancor dentro dela. E esse rancor, ele se torna tão profundo, que a pessoa acaba carregando um peso. Ela não perdoa e ela acaba carregando um peso. Quando nós perdoamos, nós não só livramos as pessoas que nos feriram de uma dívida que elas tenham conosco, mas nós nos libertamos.
O perdão, ele liberta. E quantas vezes nós vemos nas famílias pessoas que não se perdoam, sabendo que o perdão liberta. Quantas pessoas nós vemos hoje que são doentes fisicamente, psicologicamente? Por quê? Porque não perdoaram. Não perdoaram coisas que aconteceram na infância, coisas que talvez aconteceram na adolescência, ou coisas que aconteceram na vida adulta, casais que não se perdoam. E esse rancor, essa mágoa que as pessoas carregam, ela se torna um peso muito grande, um peso insuportável. E esse peso insuportável se transforma em alguma doença, se transforma em depressão, se transforma em você não conseguir ultrapassar, você não conseguir dar um passo à frente. Quantos casais, principalmente mulheres, que o companheiro fez alguma coisa que deixou ela magoada e ela não consegue sair desse lugar. Ela não consegue sair desse lugar de mágoa, desse lugar de rancor. Quantos casais já se separaram e as mulheres trazem ainda essa mágoa no coração e não conseguem não conseguem estar livre para um outro relacionamento, ou levam para o outro relacionamento toda a mágoa daquele relacionamento anterior. Mas eu quero te convidar hoje para sair desse lugar de mágoa, sair desse lugar de rancor e ter uma nova vida. Trocar esse peso que você carrega do rancor e da mágoa por um peso de paz. Quem dera se todos nós pudéssemos carregar um peso, toneladas e toneladas de paz, como que nós não viveríamos? E eu quero te convidar para isso. E eu também quero conversar com você que, às vezes, magoou alguém ou foi magoado por alguém e você pediu perdão ou você perdoou, mas que você talvez tenha feito alguma coisa e que você não se perdoou. Porque também existe isso. Às vezes nós perdoamos alguém, às vezes nós pedimos perdão a alguém, mas muitas vezes também nós não conseguimos nos perdoar. E aquele peso, aquela memória, ela volta e volta diariamente, às vezes, na nossa vida. Aquele peso, aquela memória de eu não me perdoei. É muito importante você se perdoar também. É muito importante você entender o seu erro e você também se perdoar, para você também se tornar livre. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados. Deus, quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele esquece aquilo que nós fizemos. E quando nós falamos sobre perdoar, perdoar significa não esquecer aquilo que foi feito, mas esquecer a mágoa que aquilo que foi feito deixou no seu coração. Porque muitas pessoas falam que perdoam, mas ainda carregam aquela mágoa, ainda carregam aquele rancor. Perdoar significa, tá, você fez aquilo de errado, me machucou, eu lembro do que você fez de errado, mas essa ferida, esse machucado não age mais na minha vida, não tem mais poder de ação na minha vida. Eu quero te convidar para esse lugar de libertação. Eu quero te convidar para esse lugar onde você se sinta livre, para poder viver a sua vida, para poder viver uma vida livre, para poder perdoar, para poder pedir perdão e para poder se perdoar. Uma coisa muito importante também é você ter humildade. Humildade para perdoar, humildade para pedir perdão. E acima de todas essas coisas que eu falei, é muito importante nós termos o amor. O amor, ele está totalmente ligado com tudo isso que eu falei, com o perdão e com a humildade. Humildade não significa você ter uma casa sem luxos.
Humildade significa você ter um coração que tenha amor, um coração aberto, um coração receptivo. Isso é você ser humilde. Então, eu te convido para esse lugar. Eu te convido para esse lugar do amor, que o amor ele vai te ajudar a perdoar, o amor vai te ajudar a pedir perdão e o amor vai te ajudar a entender que se você fez alguma coisa de errado e você pediu perdão a Deus, pediu perdão à pessoa, por pior que tenha sido a sua ação, você está liberto disso. Se você pediu de coração, você está liberto disso. Então, eu te convido para esse lugar de paz, para esse lugar onde você não tem mais culpa se você fez isso totalmente de coração. E faça isso, perdoa, peça perdão. Não é humilhação pedir perdão, não é humilhação perdoar, é se libertar. Quando você faz isso, você se liberta. E eu quero te chamar para essa libertação. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e que você possa pensar nisso. Perdoe, perdoe para você ter vida, perdoe para você voar, perdoe para você se sentir livre. Um beijo, fique com Deus. Tchau, hein?